Por favor. Voltando ao teu tema do seu canal, eu pergunto porque eu sou mulher e eu faço essa pergunta para todas as mulheres. Se você não quiser responder, não precisa, mas pelo fato de você ser negro, eu de verdade, eu não entendo preconceito, mas é por eu ser como eu sou. Como que você viu isso na sua vida, se você não se importar de falar? Porque eu gosto que as pessoas falem, porque a gente acha uma coisa, eu abomino preconceito de qualquer forma, mas eu nunca vou saber o que você sente, o que um gay sente, eu só sei o que uma mulher sente. O famoso lugar de fala? Exatamente, esse é o lugar de Então, fala. eu digo assim, preconceito no Brasil existe? Existe e tal. Eu já fui vítima de preconceito? Talvez, possivelmente. Mas eu, parafraseando o presidente, estou andando e andando. Não de uma maneira tão pejorativa, mas eu nunca parei para... O cara me chamou, na infância principalmente, né, você perguntou a primeira pergunta como foi a minha infância. Na minha infância eu era, como é que me chamavam? Tizil, né, que é aquele passarinho negro, me chamavam de Tizil, meu irmão também. Aí eu chamava o gordinho de banha, o outro era o caolho, o outro era o... E assim a gente brigava, saía no tapa às vezes e tal. Como No dia todo seguinte mundo. estava todo mundo lá brincando. Sim. Né? Isso foi até os 10, 11 anos e depois disso eu nunca... Ó, o cara me chamou de alguma coisa, eu nunca parei, nunca fui tirar satisfação com ninguém que aconteceu isso. Existe a história do nome do canal, por que ele se chama Brasil de Cor, porque aconteceu um episódio, quando eu era repórter ainda da TV Paranaense, bem no comecinho, acho que em 88, por aí, eu fui fazer uma reportagem com o diretor do Hospital Evangélico. E ele era uma reportagem que denunciava, eu acho, se a memória não me falha, era uma cobrança dupla. O hospital cobrava da prefeitura e cobrava do governo o mesmo procedimento. E aí eu fui falar com o diretor e tal, e o diretor disse que não tinha esse detalhe, beleza. Só que a gente tinha os documentos que comprovavam, ele gravava a entrevista e depois na sequência dizia, mas veja esses documentos, eles provam e tal. No dia seguinte, a Câmara, ou na semana seguinte, a Câmara Municipal chamou o diretor do hospital lá para dar esclarecimentos e tal. E ele começou a dizer assim, eu não sou mentiroso e me chamaram de mentiroso. Um repórter de cor do Canal 12 esteve aqui e tal. E aí o meu chefe, que era o Marcos Batista, ele perguntou, você quer? Então, porque a tribuna publicou esse texto, né? Aí, olha o que o médico está dizendo aqui de você quer que a gente tome alguma providência e tal? Isso aqui é racismo e tal. Eu falei, Marcos, imagina, não vou me preocupar com isso, deixa rolar, né? Não aconteceu nada. E aí, nesse dia que ele estava na Câmara, chegou o Narciso Assunção, o repórter que eu falei no começo, que é parecido comigo, só que bem mais alto. E o médico foi para cima dele achando que ele fosse eu. Olha só. E chamou ele de vagabundo e tal, aquela coisa toda. Mas acabou por aí. É o único episódio que eu, tipo assim, que se eu posso dizer alguma coisa que foi um episódio de racismo, que poderia ter dado mais barulho, foi esse. Agora, fora isso, eu nunca tive nenhum problema. Nunca tive. Se alguém já me rejeitou por eu ser negro, lamento. Não viu? Só lamento, né? E claro, me chamam de negro, de neguinho e tal, preto. Né? Tem um amigo meu que só me chama de preto. E não vejo problema nenhum nesse sentido assim. Então eu acho que levo a minha vida dessa forma. A minha esposa é branca, eu nunca tive namorada negra, né? Nunca namorei muito também, mas enfim. Mas eu nunca tive namorada negra, até porque não convivi, né, com negros. A minha mãe ela foi criada por uma família de brancos, tinha tipo 13, 14 irmãos, e muitos moravam aqui, então tinha muitos primos brancos, convivia com eles numa boa. E a família do meu pai não tinha, aqui em Curitiba não tinha criança ou ninguém com a minha idade. Então convivia com as minhas tias, enfim. Então eu não convivi com negros. Os primeiros negros que eu fui encontrar, acho que já foi perto, quando eu estava no estadual, na 8ª série. E depois na faculdade tinha uma ou duas negras, e assim, e sempre foi assim, um ou dois, e na Câmara também um ou dois, e assim vai, né? Claro que eu acho que se a gente for pegar o Brasil, a virada que nós tivemos do século XX para o século XXI, as coisas mudaram de uma maneira muito radical. Primeiro, porque o negro
talvez tenha se flagrado, né? Pô, gente, como eu falei, eu reconheço que tem o preconceito e que muita gente sofre, né? Muita gente é humilhada e pior é que os humilhadores também resolveram sair do armário, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade num conflito muito maior. A discussão hoje é muito mais intensa. E, claro, isso aconteceu basicamente, fundamentalmente, por causa da internet. Né? A internet hoje você tem tudo lá, né? Todos os canais, todo tipo de informação, de impressão. Você comentou, pode concluir. Não, é isso. Você comentou, citou a tua infância, né? Dessas questões de brincadeiras, porque também eu passei por isso, acho que a Ju também passou, né? A nossa infância aí como, né? Normal de todo mundo. Você devia ser a magrela, sei lá. Não, eu era gordinha quando eu era nova. Quando eu era nova, então, eu era gordinha, me zoavam por isso. A gente sempre passou olha por que eu me transformei aí, gente. A gente sempre teve essas brincadeiras assim, né? Pelo que eu vejo, foi natural e também isso não foi um problema pra nós. A gente era gordinho, a gente sempre brincou com todo mundo. Parece que hoje tudo tá tão delicado, não dizendo que não dá pra falar, mas parece assim que as crianças não têm essa... Parece que não acontece isso como acontecia com a gente na nossa época de crianças, assim. O mundo mudou muito, né? Então é óbvio que você não pode tratar eu me lembro muito bem disso, eu devia ter uns 14, 15 anos. O Doca Street, que matou a mulher por defesa da honra. Isso tinha no Código Penal. O marido tinha, não que ele tinha o direito, mas se ele matasse a mulher para defender a honra, ele tinha a pena dele era reduzida. Quer dizer, imagina, isso anos 70. Agora, querendo ou não, mas é que hoje isso é feminicídio, quer dizer, mudou o nome, mudou a abordagem, enfim. Mas naquela época não, discutia-se, não, mas a mulher, veja bem, a mulher traiu o marido, veja que ele tinha motivo para matar. Né? Então isso, é óbvio que se a gente pensa nisso hoje, é bárbaro, mas todas as mudanças que aconteceram e vão continuar acontecendo, vai chegar um momento que nós vamos ter que ter uma outra revolução, uma outra discussão para, nós precisamos ajustar a nossa linguagem aqui. Né? Mas você acha que a entonação que a pessoa usa também para, por exemplo, te chamar de preto, para me chamar de polaco, para chamar o Xandão de gordinho, você não acha que a entonação que a pessoa usa ela faz diferença? Porque às vezes a pessoa pejorativa, né? Faz. Às vezes a pessoa não fala por maldade. Faz diferença, mas é que eu acho que hoje em dia a intenção hoje não está valendo, está valendo o termo. O que diz, né? Está valendo o termo. Tanto que tem um monte de termo que, né, às vezes usam em alguns grupos muito restritos de WhatsApp, mas em conversa... E a outra coisa, o próprio humor, né? Quem vê hoje, por exemplo, o programa dos Trapalhões... Eu, por exemplo, vejo e não acho graça nenhuma. O meu pai ria muito com os Trapalhões, ria assim de gargalhada, né? Ria de chorar. Eu também choro fácil quando dou risada. Quer dizer, você vê um programa desse hoje, ele é quase vergonhoso para você ver. Você fica com vergonha alheia. Mas não, quando ele foi produzido, a sociedade daquela época compreendia aquilo como algo engraçado. E aí talvez você tenha que pensar, mas a sociedade da época também estava errada, né? Mas é da época, o que você vai fazer? Vai mudar o que aconteceu 30 anos atrás? Não, o Didi vai ter que regravar todos os programas Trapalhões. Não, vai ter que procurar o Mussum agora. O registro está feito, né? Sim. E passou aquilo, então isso deve ser usado como documento histórico. E eu acho que nós estamos passando hoje pela mesma situação. Talvez daqui 20, 30 anos, quem estiver aqui, vocês vão estar aqui com certeza, vocês vão repensar. Puxa, lembra aquela entrevista que a gente fez com o Erivelto aquela vez, que ele falou aquilo? Hoje já não é mais assim, né? Talvez até volte, sei lá, alguma coisa do século XX, sei lá, né? A sociedade é algo em mutação constante.